Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito do que seria a taxa metabólica basal, tá? E também já vou deixar a informação de que no final do vídeo vai ter um outro vídeo falando a respeito do gasto calórico diário, beleza? Então vocês vão entender nesses dois vídeos a importância dessa informação. Então para não ficar muito longo, já que tem bastante assunto a respeito de um e de outro, eu vou dividir em dois vídeos, tá? Se alguém que já conhece, entende disso daqui, tiver interesse em adquirir essa tabela aqui, que facilitem muito esse cálculo, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos lá. O que seria a taxa metabólica basal? Tá? Então, a taxa metabólica basal, ou muitas vezes você vai ver aí simplesmente como TMB, nada mais é do que a quantidade de energia que o seu corpo consome, mesmo que esteja em total repouso. Tá? E isso pode ser até mesmo dormindo, beleza? Então acho que ficou fácil de entender. A taxa metabólica basal é a quantidade de energia que o seu corpo consome, mesmo que esteja em total repouso. Ou seja, é a quantidade de energia que ele utiliza para se manter funcionando. Tá? Então, por mais que a pessoa esteja dormindo, o coração está batendo, você está respirando e o corpo está executando várias e várias funções. Então, ele está consumindo uma quantidade de energia. Tá? Então, isso seria a taxa metabólica basal. Como eu chego a essa taxa metabólica basal? Tá? Então, aqui o cálculo ele é realizado para que se chegue, digamos assim, a um valor mais aproximado do que seria o real. Eu digo ali, se você fizesse de fato todos os exames e tal, constataria que de fato é aquele valor, tá? Então aqui, para se aproximar o máximo possível disso, vai ser realizado o cálculo através de uma fórmula. Antes que alguém diga, mas é uma fórmula, é número só, é cálculo, isso daí não faz o menor sentido. Gente, fórmula ela não é uma coisa que alguém chega e diz assim, para você chegar nesse resultado, você vai ter que calcular com esse número aqui, tá? Fórmulas, elas são elaboradas com base em estudos comprovados, beleza? Então faz os testes ali com uma quantidade de pessoas significativas, vê o resultado de cada um e tenta fazer adequação para que isso se aplique a todos de uma forma geral, tá? Então, por exemplo, utilizar uma fórmula é, digamos, incalculável o número de vezes melhor do que você utilizar uma referência global que diz que um adulto precisa de 2.000 calorias diárias, tá? Então isso é uma média global, mas e você? Você está acima, você está abaixo? Tá? Então com a fórmula você vai se aproximar muito do que seria o real, beleza? Um valor aproximado. Então aqui as fórmulas que eu estou utilizando se baseiam nos estudos do Dr. Harris Benedict. Tá? Não fui eu que criei, não fui eu que fiz. Eu só desenvolvi a tabela para facilitar o cálculo. Então o cálculo é feito de forma automática, bem prático e bem simples. Beleza? Então nessa questão de taxa metabólica basal, existe obviamente uma distinção entre gênero, masculino e feminino, homem e mulher. Tá? O homem ou o gênero masculino, por si só, ele consome mais energia do que a mulher, o gênero feminino. Beleza? Então, por isso, existem duas fórmulas. Fórmula para homens e fórmula para mulheres. Beleza? Também já vou mencionar aqui que, enfim, não é necessário uma tabela que nem essa para se chegar a esse resultado. Se você pegar uma calculadora e fizer os cálculos certinho, como está aqui, ó, somar o que está aqui, ó, substituindo os valores, aqui peso, tá, em quilos, altura em centímetros, idade em anos, e fizer os cálculos aqui, ó, somar aqui, subtrair aqui, você vai chegar ao mesmo resultado que eu vou chegar aqui, tá? Mas só que aqui eu vou inserir os valores e já vai sair o resultado. E também já fica a menção de que por mais que você olhe aqui nas duas fórmulas, por que o do homem é isso daqui e da mulher é isso daqui?
O que importa aqui é o resultado final que se chega, tá? A fórmula é exatamente essa, não tem erro aqui nessa fórmula, não coloquei nada errado aqui, beleza? Então, alguns fatores aqui para adequação da fórmula são diferentes, tá? Então, para que se chegue ao resultado aproximado para homens precisa dessa fórmula e para mulheres precisa dessa. Como eu mencionei, existe uma diferenciação desse consumo energético por si só entre masculino e feminino, beleza? Então, se você fizer os cálculos certinho, você vai chegar nesse valor. Então, aqui vamos utilizar a tabela que eu desenvolvi aqui, tá? Essa daqui é uma tabela desenvolvida, uma tabela que vai e pode ser utilizada no Excel. Então, o primeiro passo aqui é selecionar entre gênero masculino e feminino. No primeiro momento, vamos selecionar aqui o masculino. Aqui vai inserir o que seria a idade em anos. Tá? Então, vamos dizer ali 38 anos. 38. O peso é em quilos. Tá? Então, poderia colocar tipo, vamos supor, uns 74 quilos. Aqui também pode colocar tipo 74,5,6 para ser bem preciso no resultado, tá? Até mesmo com a idade também, mas tem que trabalhar com fração de um inteiro. Então, uma pessoa que tivesse 38 anos e 6 meses, você poderia colocar aqui 38,5. Tá? Então, isso seria o mesmo que dizer também que ela tem 38 anos e 6 meses. Altura, centímetros. Então, se você mede 1,60 m, 1,70 m, aqui você coloca, por exemplo, para que fosse uma altura de 1,70 m, você vai colocar 170 centímetros. 170 centímetros, beleza? Então, tá aqui, ó. Com base na fórmula para o indivíduo com essas características, a taxa metabólica basal dele seria de 1.671 calorias. 1.671 calorias por dia, beleza? Então, essa seria a quantidade de energia que ele consome para se manter vivo. Tá? Se ele ficasse o dia inteiro dormindo, ainda assim, ele precisaria de uma quantidade de energia dessa para que se mantesse vivo. Tá? Então, esse seria o masculino. Para vocês terem uma ideia nessa questão de gênero, então, só se eu substituir o gênero, vamos dizer que tem uma mulher com essas mesmas características aqui, ó, 38, 74 quilos e 170 centímetros. Tá vendo? Se eu mudar aqui para feminino, ó, vai passar de 1.671 para 1.502. Então, é aquela questão de que existe uma diferença de consumo energético entre gênero, masculino e feminino. Beleza? Só vamos simular aqui uma outra mulher aqui. Então, mulher 35 anos, 65 quilos e 1,65 m. Então, uma mulher com essas características, ela teria uma taxa metabólica basal de 1.421. Beleza? Então, assim, de uma maneira geral, indivíduos com essas mesmas características do mesmo gênero, tá? Não variam muito essa questão da taxa metabólica basal. Mas, pô, como que, tipo assim, você está dizendo que consome a mesma energia com as mesmas características? Aqui a gente está falando da taxa metabólica basal, que é aquela energia que o corpo consome para o coração continuar batendo, pulmão respirando e exercendo ali todas as funções sobre as quais a gente não tem controle, beleza? Então, o que vai variar, aí sim entra o fator nível de atividade, rotina, que é o assunto do outro vídeo. Então, o conjunto dos dois vídeos, você vai entender a importância de se chegar a esse resultado, beleza? Então, acho que ficou claro de entender aí o que seria a taxa metabólica basal, que resumindo, é a quantidade de energia que o corpo consome, mesmo que em repouso, tá? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Eu acho que já apareceu aí em cima o vídeo para a parte 2, que eu vou falar a respeito do gasto calórico diário. Relembrando, se alguém já tem algum conhecimento sobre isso e achar que a tabela é útil, o link está na descrição de como você pode adquirir, ou o link para de fato adquirir a tabela.
Beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!